Este é o AgiCast. Seja bem-vindo. Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AgiCast com a Elaine Passos e juntos faremos o podcast da Agi Bahia. E o tema deste episódio é a importância da gestão de pessoas. A nossa convidada de hoje é Simone Brasil. Ela é psicóloga, associada da BRH, sócia-diretora da Self Carreiras, que desenvolve pessoas e negócios com sinergia. Simone tem 10 anos de experiência em recrutamento e seleção. Olá, Simone, seja muito bem-vinda ao nosso AgiCast. Eu vou começar com a seguinte pergunta: por que é importante a gestão de pessoas? Olá, Leandro, Elaine, bom dia, tudo bem? Quero agradecer em primeiro lugar pelo convite para estar aqui hoje, quero agradecer a vocês, a Agi. Gestão de pessoas é importante porque pessoas cuidam do nosso negócio. Enquanto empreendedores, nem sempre podemos estar presentes, nem sempre podemos estar atentos a tudo que está acontecendo no nosso negócio, então temos pessoas que nos dão esse suporte. Uma vez que temos pessoas, é importante que nós cuidemos dessas pessoas, porque pessoas bem cuidadas tendem a, consequentemente, cuidar bem daquilo que é nosso e daquilo que nos dá resultados e dá resultados para elas também. Então, a gestão de pessoas, eu diria que é o pilar fundamental de qualquer negócio, porque tangencia justamente o coração, literalmente, de quem está com a gente todos os dias. Eu me lembro, eu trabalhei em uma multinacional, que eles falavam do elemento humano, indústria química, né? E de fato tinha uma devida importância com o ser humano, com a questão de acidente, de cuidar e de gerir as pessoas num modo geral, né? E eu dou aula também de gestão de pessoas, né? É uma área que eu gosto bastante e é um grande desafio, né? Você liderar, gerir pessoas, né? Você como psicóloga, né? Pessoas repetem padrões, pessoas têm crenças. E como é que é a gente, né? Uma vez o empreendedor que está ali liderando talvez pela primeira vez alguém, né? Qual que seria uma dica assim, que você poderia dar para esse empreendedor no quesito de liderança? Dicas de liderança. Observe o seu liderado, enxergue se ele está num dia bom, se ele não está num dia bom. Por que ele não está num dia bom? Traga ele para perto de você, chame ele para que ele entenda o que a sua empresa faz, o que a sua empresa oferece, para que ele se engaje na sua missão, no seu propósito. Traga ele para o lugar onde ele enxergue que ele tem importância naquilo que ele está fazendo. O líder não é um chefe, existe uma diferença muito grande entre ser líder e ser chefe. O líder, ele carrega a equipe junto consigo, ele traz os seus colaboradores consigo, ele faz com que o engajamento flua naturalmente. O engajamento orgânico, ele é comprovadamente muito mais assertivo para o desenvolvimento do negócio do que o engajamento forçado. O colaborador que se engaja com a missão da empresa, ele é muito mais aguerrido da tarefa a que ele se propõe todos os dias a fazer do que aquele colaborador que está lá batendo ponto simplesmente para receber a remuneração no final do mês. Então, traga o seu liderado para perto de você, mostre para ele a importância do seu negócio, não só a importância técnica, mas a importância emocional, e faça ele entender naturalmente que ele é parte daquilo ali. Sensacional, faz muito sentido. Eu ouvi recentemente, queria até compartilhar com você, de ajuste de expectativas. Então, o empreendedor, o líder, ajustar a expectativa que ele espera do seu colaborador e o colaborador também ajustar e alinhar essa expectativa, né, com o seu líder, com a empresa, e você já trouxe para a gente que faz muito sentido, né? Ele vai produzir muito mais quando ele faz parte, ele entende que ele faz parte do processo e não está ali apenas como um funcionário. Com relação ao empreendedor, a questão do liderar, da gestão de pessoas. Eu queria ouvir um pouquinho mais, Simone, sobre a importância de um bom processo de seleção, né? Ele precisa ser estruturado, ele precisa ser... Hoje fala-se muito da importância da cultura.
Se a gente tem a equipe engajada e a equipe ciente da cultura dessa empresa, desse negócio, mesmo sendo ela bem pequena, é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nós costumamos falar que o RH inicia no recrutamento e seleção. E o recrutamento e seleção inicia na triagem do currículo. Então, a partir do momento em que nós fazemos um bom processo de seleção com base... Primeiro, a gente precisa conhecer a nossa empresa, né? Não adianta a gente saber para onde a gente quer ir sem saber quem a gente é. Então, conhecer o próprio negócio, conhecer o negócio ao qual a gente está se propondo a trabalhar é fundamental. A partir do momento em que nós conhecemos essa empresa, conhecer os gestores dessa empresa, conhecer quais são suas crenças limitantes, para quem elas fazem sentido, para o que elas fazem sentido ou o que não faz sentido para elas. A partir daí, imprimir um pouco da persona dessa empresa para compreender a persona do candidato e para compreender se essa persona de candidato fará sentido para a persona da empresa. Hoje se fala muito que se contrata pela técnica e se demite pelo comportamento. Então, a partir do momento em que nós contratamos olhando só a técnica, recrutamos olhando só o currículo, aspectos técnicos, o comportamento deixado de lado no processo de seleção tende a consequenciar em uma repercussão negativa lá na frente. Então, a cultura organizacional ela é muito importante no processo de seleção, bem como as suas etapas, né? E quanto mais estruturado, quanto mais planejado o processo de recrutamento, a tendência à contratação assertiva ela tende a ser muito maior e a contratação tende a ser muito mais feliz. É justamente o casamento de valores, é um casamento de expectativas, é um casamento de trazer para a sua empresa um colaborador que está acreditando de fato no seu negócio e que vê no seu negócio a possibilidade de se desenvolver não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa, e com isso ele segura a sua mão e vai com você até onde vocês acham que faz sentido continuar a caminhada. Essa caminhada vai muito longe. Pegando esse gancho que você falou, até da questão técnica e da questão comportamental, você enxerga que hoje, no cenário atual, as empresas já estão fazendo esta seleção preocupado não somente com as habilidades, competências, mas sim com os comportamentos das pessoas? Sim, nós já percebemos uma mudança de movimento nesse cenário, porque hoje já se entende muito mais essa necessidade, se entende muito mais esse discurso, que é um discurso muito real. Quando nós fazemos seleção, nós percebemos que, tecnicamente, muitas pessoas são muito adequadas, mas durante o processo seletivo, ao longo das etapas que nós executamos, nós percebemos que esse candidato apresenta, por vezes, traços comportamentais que não são adequados, tanto para o modelo da empresa que está demandando a contratação, quanto no próprio processo de postura. Ele demonstra na postura dele um traço que não faz muito sentido para o que a empresa espera. Pegando esse gancho, Simone, na prática, né, como fazer um bom recrutamento de pessoas? Nós temos na CELF uma métrica de deixar o candidato super à vontade no processo seletivo. Porque quando nós deixamos o candidato à vontade, quando ele entende que ele está sendo avaliado, porém num ambiente em que ele não está se sentindo tenso, ele tende a se mostrar mais do que ele se mostraria se ele estivesse num comportamento de tensão. Ele se adapta ao comportamento de tensão. A partir do momento em que, a partir das técnicas que nós utilizamos, ele se sente confortável para estar ali, ele mostra um pouco mais de quem ele é. E a partir daí nós conseguimos captar traços comportamentais que não conseguiríamos normalmente. Então, um processo bem estruturado para nós, primeiro perpassa por conhecer a empresa, conhecer os gestores diretos desse futuro colaborador, para entender se os perfis vão se combinar. Na sequência, sempre uma dinâmica de grupo ou algum game. Utilizamos muitos games, porque os games eles ajudam muito, inclusive, no processo de integração do grupo e no processo de se mostrar, né, do candidato a ficar mais à vontade. Na sequência, utilizamos entrevistas que são estruturadas de acordo com o que a gente precisa saber tecnicamente e comportamentalmente do candidato,
Por fim, para nós, a avaliação psicológica ela é importante porque nós conseguimos, a partir da mensuração psicométrica, fazer uma análise dos aspectos não observáveis de comportamento que, porventura, na dinâmica não conseguimos captar. Então, é um recrutamento que passa por etapas, algumas presenciais, outras virtuais, mas que tende a ser mais assertivo em função da peneira que vai se fazendo, do filtro que nós vamos fazendo a cada uma dessas etapas, e um filtro que tem vários olhares, um filtro com muitas visões diferentes sobre uma mesma pessoa, o que faz com que a escolha seja validada por diversas perspectivas. Sensacional. São muitas emoções em falar de gente, do ser humano, nosso maior bem. Não é isso, Simone? Isso. Então, para a gente fechar o nosso podcast de hoje, eu quero que você traga assim dicas valiosas referente a como fazer a gestão de pessoas efetiva dentro de uma empresa. A gente sabe que o empreendedor tem diversos desafios, tem diversas coisas que envolvem o nosso processo, o nosso resultado, o nosso planejamento, mas as pessoas ainda serão o nosso bem maior. Fala um pouquinho sobre essas dicas aí para a gente fechar o nosso podcast de hoje. Dicas são várias, talvez a principal delas é dedique tempo para a sua equipe. As pessoas gostam de ser vistas, sobretudo por quem está na gestão da empresa. As pessoas trabalham, lógico, buscando reconhecimento. Então, observe a sua equipe, observe as necessidades da sua equipe, busque motivá-las, busque motivar a sua equipe a partir de treinamentos, a partir de premiações por resultados, premiações por boas práticas. Então, aquele colaborador que tem uma boa ideia ideias muito simples, de não usar mais copos descartável e adotar um copo na empresa para evitar tanto a questão ambiental quanto o custo. São boas práticas que, por menores que sejam, se vistas e se validadas, fazem com que aquela pessoa se sinta mais motivada. Se você sente necessidade de um desenvolvimento, um curso um pouco mais técnico, um curso de alguma ferramenta, algum sistema, você sente que a sua equipe tem essa necessidade, por que não buscar desenvolver essa habilidade técnica na sua equipe? Se você sente algum gap comportamental que a equipe demanda, não só entre si, mas de si para o cliente, buscar sempre levar para a equipe essa formação, esse complemento, porque a sua equipe, estando com você ou não, ela vai se sentir melhor por estar contraindo um novo conhecimento. Premiação por resultado, que já é muito utilizada, mas uma premiação que não seja só uma bonificação por dinheiro, e sim uma forma do colaborador se sentir visto, uma forma do colaborador se sentir enxergado. No final das contas, as pessoas querem se sentir vistas. E é muito importante que a gente veja quem trabalha com a gente. É bom ouvir isso, porque eu, como coach, eu falo muito sobre a questão da importância da escuta ativa, né? A gente precisa, mesmo não estando ao lado, convivendo todos os dias, a todo momento, a escuta ativa, ao ouvir bem, ao entender o processo, entender o momento, identificar como a pessoa está naquele devido momento, né? E ouvir, às vezes não é uma bonificação em dinheiro que vai trazer maiores vantagens ou maior paixão pela pessoa na empresa, não é isso? Pode ser um reconhecimento, pode ser a forma que ela é vista, a forma que a equipe, né, trabalha em conjunto. Eu acho que tudo isso realmente gera muito resultado dentro de um recrutamento, dentro de uma gestão de pessoas, dentro de uma gestão de equipe. Não é isso, Léo? Com certeza. Você falando, eu me lembro, né, que eu já estudei sobre isso, que as pessoas são movidas, né, basicamente por duas coisas: dinheiro e reconhecimento. Uma grande parcela delas por reconhecimento. Então faz muito sentido, né, ratifica tudo isso que você colocou, e eu quero te agradecer, Simone, pela sua participação, né, deu essa aula pra gente, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do AgiCast. Vamos nessa!